Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela vossa presença. Que seja uma boa noite de estudo para todos nós. Hoje vamos dar sequência, ou dar continuidade a um trabalho que já tínhamos iniciado a propósito de um convite da Federação Espírita Portuguesa, e vamos entrar um pouco mais em detalhe neste tema de Júpiter e da existência de vários mundos habitados. Quem é que nunca, alguma vez, não vê-se mal aqui a imagem, ao ver o céu estrelado, não se perguntou se naquela imensidade ponteada haveria algum mundo habitado, ou se haveria vida para além da Terra? E nós, aqui está-se a ver um pouco mal, mas neste canto da imagem, na fotografia, dá para ver um pouco da Via Láctea, num ângulo de 60 graus relativamente ao horizonte. Há uns anos, quando eu, numa experiência em que me perdi no meio do deserto do Saara e tive que passar a noite ao redor, encolhida ao pé de uma duna, eu, a bater o dedo de medo e de frio, olhava lá para cima e dizia-me a mim mesma: tu não estás sozinha, há de estar alguma coisa lá naqueles pontinhos de luz, tu não estás sozinha. Ia-me convencendo disso ao longo da noite para empatar o medo, digamos assim. E se nós pensarmos naquilo que a ciência nos tem trazido acerca dos outros mundos e acerca dos outros planetas, já muito nós sabemos, a ciência já estudou muito e já descobriu muitas coisas sobre estrelas, planetas, cometas, mas a verdade é que ainda não conseguiu provar a existência de vida noutros planetas para além daquele em que nós vivemos. Mas então vamos pensar numa analogia. Vamos pensar na cidade de Matosinhos, que em 2021 tinha cerca de 172.557 habitantes, hoje já vai nos 175.000 e tal. Ora, são muitos mais habitantes do que aqueles para os quais a cidade de Matosinhos foi projetada. Mesmo que todas as pessoas naturais de Matosinhos tivessem tido muitos filhos, não daria para a população aumentar assim tanto. Então o que é que aconteceu? Acontece que vieram pessoas de outros lados do país, eventualmente de outros países, hoje em dia vê-se muito isso, para a cidade de Matosinhos, e aumentou essa população. Eu incluída, porque não sou de cá natural. Então nós podemos imaginar exatamente o mesmo à escala dos planetas. Se sairmos da escala das cidades e formos para os planetas, nós podemos imaginar exatamente o mesmo. Em torno destes milhões de estrelas, ou bilhões de estrelas, de planetas, de níveis muito diferentes, como é que nós podemos imaginar, e Kardec pergunta isso na revista, no número de março da Revista Espírita de 1858, como é que vamos imaginar que no meio de milhões de estrelas e de planetas, só um é que teve o privilégio de vida, e logo o mais pequeno, logo um dos mais pequenos. Então nós sabemos que pela ciência que para tentar encontrar ou provar a vida noutros planetas, nós precisamos do trabalho de várias disciplinas, de várias tecnologias, mas sabemos também, além disso, aquilo que Jesus nos disse: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E morada é um sítio onde nós vamos morar, não é? E quando chega a codificação de Kardec, com o livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele vai perguntar: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é clara: sim. Todos os globos que se movem no espaço são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, o que é que nos estão aqui a dizer? Que há muitas humanidades espalhadas por esse universo. E ainda no Evangelho de João, Jesus vem-nos dizer
que ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são deste rebanho, aos quais eu devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, há outras comunidades que não são só este rebanho, digamos assim, da terra. E não é à toa que Jesus é muitas vezes descrito como o rei solar, porque é de facto ele que governa o nosso sistema planetário. E se ele governa o sistema todo, ele também vai governar as partes. Mesmo com todas as suas falanges de trabalhadores, ele está por dentro daquilo que se passa em cada parte. Novamente voltamos à nossa analogia de Matosinhos. Nós podemos admitir que da mesma forma que Matosinhos tem muitos habitantes que não nasceram aqui, não é? Os planetas também vão recebendo espíritos de outros mundos correspondentes. Também vai haver esse trânsito. Tal como eu vim lá da região de Saloia do Oeste cá para o Norte, nos planetas também é a mesma coisa. Há de haver lá uns salões do sítio do planeta que vão para outros planetas mais ao Norte e a coisa anda sempre tudo assim. Agora, uma pergunta que nós podemos fazer é: quantos mundos do mesmo nível da Terra existirão nesta imensidão de mundos? Quantos sóis maiores ou menores do que aquele Sol que nós conhecemos? Reparem, só dentro do nosso Sol, quando digo nosso Sol, é do sistema solar onde a Terra está incluída, cabiam 1.300.000 terras. Estamos a ver como a nossa Terra é grande, não é? 1.300.000 terras. Então, eu há pouco falava-vos dos métodos que a ciência usa para estudar a vida fora da Terra, e são estes todos: os observações e telescópios, não é? Aqueles aparelhos que foi inventado originalmente por Galileu para observar o céu. Espectroscopia, eu só trouxe a palavra difícil para dizerem que eu uso palavras difíceis, mas tem a ver com o estudo da luz. A caracterização de exoplanetas. O que é que são exoplanetas? E sobre palavras difíceis. Eu quando me mudei aqui para o Norte, houve uma altura que alguém dizia assim: estou-me a sentir orada. E eu pensei: a senhora está a morrer, tem que levar para o hospital. E a senhora só estava tonta. Eu não sabia o que era orada. Esta palavra não existe na minha terra. Tive que ir para casa e fui pesquisar o que era orada. Era uma palavra difícil para mim. Então não há palavras difíceis. Vamos a pesquisar, vamos a aprender. É para isso que aqui estamos. O que são exoplanetas? São planetas que existem fora do sistema solar. E hoje em dia, na astrobiologia, existem muitos cientistas dedicados. Quando ouvirem falar em exobiólogo ou exoastrónomo, é alguém que estuda planetas fora do sistema solar, que é uma área de trabalho bastante difícil porque há pouca informação. Exploração planetária, vamos lá ver caracterizar fisicamente os planetas. Extremófilos, mais uma palavra difícil. O que é um extremófilo? Algumas bactérias que vivem em ambientes muito extremos, bactérias ou outros seres vivos, em ambientes muito gelados, em ambientes muito quentes, isso são chamados os extremófilos, portanto, ou seja, que vivem em ambientes muito extremos, muito áridos, que nós nunca imaginaríamos que existiria lá vida. Há a recolha de amostras, de vez em quando nós ouvimos nas notícias que o satélite foi lançado, não sei. Há os sinais de radiocomunicações, a análise química e métodos de detecções de comunicações nesses planetas. A análise de dados e de inteligência artificial, Mas, que outro método é que nós poderíamos acrescentar aqui? Descrições dos espíritos. É nisto que se baseia o espiritismo, a doutrina espírita, para falar de outros planetas. Ok. E o primeiro texto que está aqui na Revista Espírita, de 1858, escrito por Kardec sobre este tema, ele vai precisamente argumentar acerca da possibilidade de existência de vida além do planeta Terra e vai argumentar porque é que a ciência não coloca esta hipótese de uma forma mais séria do que o fazia na altura. E se nós formos ver os argumentos que existem a favor, digamos assim, da existência de vida fora da Terra e os contra, temos primeiro a vastidão do universo.
Primeiro ponto enumerado por Kardec. Se o universo é tão grande, é tão vasto, tem tantos bilhões de galáxias, não só a Via Láctea, a probabilidade da Terra ser o único planeta habitado é pequena, não é? Depois os tais exoplanetas. Se há planetas fora do sistema solar, aumenta a probabilidade de haver vida. Os tais ambientes, os tais seres vivos extremófilos, não é? E aqui vou dar aqui uma nota muito interessante. É que o ambiente, o termo extremófilo, só foi cunhado pela ciência em 1978. E há pouco eu disse-vos que o artigo, os textos da Revista Espírita de 1858, em que estamos a basear este trabalho, é de que ano? 1858. E nesse texto Kardec já fala em seres vivos que habitam em pedras e em ambientes muito difíceis, ou seja, Kardec já fala de extremófilos em 1858, quando esse termo só foi cunhado em 1974 pela ciência. Depois algumas descobertas relativamente recentes, nomeadamente por cientistas ingleses, de moléculas orgânicas detectadas noutros planetas. O paralelismo que nós fazemos é, se há moléculas orgânicas, então há a possibilidade de vida se desenvolver a partir dessas moléculas. Paradoxo de Fermi, não vou avançar muito nisto, mas Fermi foi um cientista e basicamente este paradoxo, a questão que ele vai perguntar é: se a vida inteligente é comum no universo, porque é que nós não temos nenhuma evidência disso? E por isso é que vocês veem que eu coloquei o paradoxo de Fermi nos argumentos a favor e nos argumentos de contra. Porque este é o tipo de argumento que nós encontramos mais. Não é? Se há vida, como é que nós, com toda a tecnologia que temos, não encontramos provas disso? Há logo uma razão muito simples, é porque nós estamos à procura de uma vida semelhante àquilo que nós entendemos como vida no nosso planeta. E, portanto, estamos com os nossos meios, digamos assim, à imagem e semelhança daquilo que nossas capacidades são capazes de fabricar, instrumentos, tecnologia, etc., à procura de vida que tem determinados critérios, aquilo que nós entendemos como vida na matéria tem determinados critérios que podem não se aplicar, e não se aplicam com toda a certeza, noutros planetas e noutros mundos. Então, nesse primeiro artigo de Kardec na Revista Espírita de março de 1858, Kardec faz perguntas bastante simples e de bom senso. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não existe vida? Não poderá ser constituída de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem uma refração sensível? Basicamente, o que ele está a dizer é: o facto de nós não conhecermos a totalidade da composição da atmosfera, do Sol, etc., de determinado planeta, é razão ou justifica o facto de dizer que não há vida naquele planeta? É o que Kardec nos está a perguntar. Porque se nós formos analisar aqueles argumentos que contrariam a possibilidade de existência na vida da Terra, nós vamos ver que são exatamente o mesmo tipo de argumentos, a mesma lógica que se usou contra Galileu, contra Copérnico, contra Ptolomeu, que foram os cientistas que vieram, por exemplo, avançar a hipótese na altura, não é, de que não era a Terra que girava em torno, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário. Usavam-se exatamente os mesmos argumentos. E foi por isso que Galileu teve o destino que teve, que Giordano Bruno, cientista italiano, também foi perseguido, e todos esses cientistas que vieram dizer o contrário daquilo que a religião oficial ditava, foram perseguidos. E hoje em dia nós continuamos com o mesmo tipo de argumentos. Se formos ver a lógica subjacente a eles, continuamos exatamente com a mesma lógica quando dizemos que não há vida, porque nós não temos evidências para isso. Quando é perfeitamente admissível e lógico nós pensarmos que o facto de eu não ter provas não significa que a coisa não existe. Eu não tenho provas de que uma mãe ama um filho. Não tenho provas nenhumas. Qualquer prova que eu possa ter é uma interpretação minha. Mas, no entanto, ninguém duvida do amor de mãe. Se for saudável. Não é? Continua Kardec.
Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando, às nossas vistas, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto e dá a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem habitar, quer seja a água, o ar ou a terra, quer mergulhados na escuridão, quer expostos à luz do sol. Lá está os tais termófilos, aqueles seres vivos que vivem em ambientes muito extremos. Se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber seres viventes na água? Não faríamos uma ideia da sua estrutura. Até há bem pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? E nós hoje temos, o que é que nós encontramos estes organismos termófilos a que se refere aqui Kardec? São aqueles que vivem, por exemplo, acima dos 40 graus, que é o limite de temperatura que nós consideramos suportável para nós, ou muito abaixo dos 40 graus. E continua Kardec. Chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. Portanto, posto aquilo que ele disse, é racional, é admissível colocarmos esta hipótese e aceitarmos a existência de vários mundos habitados. Tal raciocínio acha-se confirmado pela revelação dos espíritos. Portanto, o que é que Kardec fez? Primeiro ele vai pela lógica, ele questiona. Então, se nós temos seres que habitam em pedras, se habitam em seres em temperaturas muito altas ou em temperaturas muito baixas, então se existem milhões de planetas, milhões de estrelas, porque é que vai ser só o nosso pequenininho insignificante que vai ter vida? Primeiro ele faz esta argumentação mais lógica, digamos assim. Mas depois pergunta, mas se querem uma comprovação, temos os espíritos que nos vêm dizer e que nos vêm descrever isso. Realmente, eles ensinam que todos estes mundos são habitados por seres corpóreos apropriados à constituição física de cada globo. Portanto, aquele argumento de que a Lua tem uma atmosfera muito estranha, portanto não é possível ter vida, cai por terra. Porque para cada tipo de planeta, para cada tipo de meio, nós vamos ter seres vivos com a envoltura material apropriada, digamos assim. Outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda na mesma revista, no mesmo artigo, Kardec é muito claro. Se só devemos crer no que vemos, creremos em pouca coisa. Depois, ele vem um outro artigo, que já se vai focar mais em Júpiter. E é muito interessante a forma como Kardec aborda a questão. Primeiro ele fez aquelas questões todas, não é? Ele agora vai falar na evolução espiritual. Vai falar na escala espírita, que está no livro dos Espíritos. Não é? Espíritos puros, primeira ordem, bons espíritos, segunda ordem, espíritos imperfeitos, terceira ordem. Já vimos? A classificação dos espíritos é baseada no seu grau de progresso, nas qualidades morais e intelectuais adquiridas. O que é que são os espíritos puros? São aqueles que se despojaram de todas as impurezas da matéria. E na base da pirâmide temos os espíritos mais imperfeitos, aqueles em que predomina totalmente a matéria. Ok, isto foi só para relembrar a escala dos espíritos, porque agora vamos arrumá-los aqui, no nosso sistema solar. Portanto, ainda se lembram da escola, não é? Tirámos aqui Plutão, porque Plutão, entretanto, foi tirado do sistema solar. Kardec começa por explicar nesse artigo que o mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos desta Terra e das outras esferas. Mesmo, ou seja, espíritos que estão desprendidos dos laços corpóreos da matéria. Da mesma forma, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. E depois Kardec acrescenta, e vai haver solidariedade entre esses dois planos. Os homens têm as qualidades e as imperfeições dos espíritos e os espíritos são melhores ou piores conforme o progresso que fizeram na sua existência corpórea. Por isso é que nós precisamos da matéria. E depois o artigo vai descrever o estado de progresso destes planetas. Eu fiz aqui mais ou menos
uma comparação. Então, Marte, que está logo ali a seguir à Terra, agora só agora é que eu reparei que isto é uma imagem espanhola, está na 9ª classe, portanto, os habitantes de Marte, 9ª classe, são os espíritos levianos, são aqueles que predominam em Marte, e, portanto, Marte é menos evoluído do que a Terra. Ganhamos a Marte. Porque nós na Terra temos espíritos essencialmente da 3ª ordem. Ainda espíritos imperfeitos. Há alguns pouquinhos da 2ª ordem. Depois temos que Lua e Vênus são mais evoluídos do que Mercúrio e Saturno. Mas Mercúrio e Saturno são mais evoluídos do que a Terra. E Urano e Neptuno, estes dois, são mais evoluídos do que o Mercúrio, do que Vênus, do que a Lua, Terra e Saturno. Nós alguma vez ouvimos isto na escola quando demos os planetas do Sistema Solar? Eu não. Então e Júpiter? Foi o único que não está aqui. Até pelo tamanho, Júpiter se vai destacar. Júpiter é, de facto, o planeta mais avançado do Sistema Solar. Quer em termos físicos, quer em termos morais. E é muito curioso que eu, quando estava a preparar o trabalho que apresentei na Federação, eu, como não gosto de ter a certeza das coisas que digo, e fui fui falar com um professor de Astronomia da Universidade do Porto, e ele disse-me algo que eu não tinha essa noção. Disse-me que realmente Júpiter foi o planeta que determinou a formação do Sistema Solar. Não só determinou a formação de cada um dos planetas, ou seja, a Terra é como é por causa de Júpiter, Saturno é como é por causa de Júpiter, e todos os outros planetas. Mas mais do que isso, Júpiter foi importantíssimo para determinar toda a estrutura, toda a organização do Sistema Solar. Só por isto nós conseguimos ver, mas ele está aqui no meio. Ele determinou a estrutura, a formação da própria estrutura onde ele está inserido. E nós podemos perguntar então porquê? Se ele determinou a estrutura é mais avançado, não é? Então não devia estar aqui, devia estar noutra estrutura mais avançada. Mas nós podemos pensar, sim, mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, tem que haver troca. Se tivéssemos só aqui no Sistema Solar planetas michurucos como o nosso, como é que nós evoluímos se não tivermos bons exemplos? Não é? Então há também aqui estas trocas. E já para não falar da parte física, porque se ele foi tão importante para a formação dos outros planetas e do Sistema Solar, mesmo em termos físicos, para a própria estrutura do Sistema Solar se manter, tem que lá estar quem deu origem. Não é? É como se eu agora, se eu tirar aqui os pilares, se eu disser as neiras, alguém me corrija, os pilares ou as vigas desta sala, a coisa é capaz de ruir. Não é? Então é como se Júpiter é a viga do Sistema Solar. Então, mas nós podemos perguntar é o seguinte: se há outros mundos com o mesmo nível da Terra, porquê é que uns vão para esses mundos e outros vêm para a Terra? Como é que se faz essa distribuição? É um dolitar? Não é por grau de adiantamento de cada um. Mas os planetas têm o mesmo nível. Porquê é que há planetas de diferentes níveis? Então vamos pensar em Portugal. Imaginem que em Portugal, não vamos aqui para regionalismos, ok? Só havia escolas primárias em Lisboa. Não dava jeito, não é? Tinha que ir tudo para Lisboa todos os dias levar os filhos para a escola. Não. O que é que acontece em Portugal? Onde há habitantes, há escolas primárias. Certo? Então, em cada cidade há escolas primárias. Trabalham programas semelhantes, os alunos são distribuídos mais ou menos ao mesmo nível, não vou entrar em detalhes por aí. Ou seja, não haveria sentido estarem todas as escolas primárias só em Lisboa.
Da mesma forma que não havia sentido haver um planeta gigantesco com os espíritos todos de uma faixa só de desenvolvimento. Não é? Então nós temos escolas primárias em todo o país e não temos só em Lisboa. Porquê? Porque há alunos no país inteiro a querer estudar, a querer saber ler e a querer saber escrever. Os espíritos, eles contam-nos que existe uma pleia de planetas do mesmo nível da Terra, que fazem esse intercâmbio com a Terra. E por isso é que nós temos de estar assim distribuídos, para que haja esse intercâmbio. E há mundos inferiores e superiores para permitir que a gente se mude de Lisboa para o Porto, como eu. Não é? Para podermos estudar cá. Não é? Senão eu tinha que voltar para Lisboa, que era uma coisa que eu não queria nada. Voltar para Lisboa para estudar, não. Ou seja, é uma visão lógica. Não é? Para onde quer que eu vá, eu posso estudar, eu posso ir para a escola. E isto não acontece ao nível do país, acontece ao nível planetário. E por isso é que nós podemos, é que Kardec muito bem pergunta, ou se lembra de perguntar, na questão 58 do Livro dos Espíritos. Então, ok, os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Aqui nós sabemos, antes, nesta altura, vamos ter em conta que Kardec, e na altura ainda não se sabia aquilo que eu vos disse há pouco, ou o professor de astronomia me disse, ainda não se sabia a importância que Júpiter tinha tido para a formação do sistema solar. Mas a resposta foi: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Penseis então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que cabe desempenhar na Terra? Demais não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós e com órgãos de conformação idêntica aos dos vossos. Então o que é que eles nos dizem aqui, meus amigos? Vocês não sabem nada. Vocês não sabem que existe só eletricidade. A eletricidade que vocês usam aqui não serve só para estarmos aqui a ver as letras e conseguirmos ver-nos uns aos outros. Noutros mundos a eletricidade serve para outras coisas. Imaginem, isto é incrível. E o Sol, portanto, o Sol não é a única fonte de luz que nós temos. Temos muitas outras. Não vos dá vontade de ir? Eu gostava de saber para que mais serve a eletricidade, para além daquilo que nós conhecemos aqui. Depois podemos voltar. Eu não posso ficar por lá, fica melhor aprender. Então, Júpiter é o reino. Então agora vamos entrar em Júpiter. Júpiter é o reino exclusivo, esta frase tirada da revista de 1858, é o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. A superioridade de Júpiter, contam-nos os espíritos, não é só no estado moral dos habitantes, ele é também na sua constituição física, como vimos há pouco. Mas, atenção, apesar disso, ele não é o mais perfeito dos mundos. Tirem daí a ideia. Há outros mundos que nós ainda não conhecemos que ainda são mais perfeitos que Júpiter. Imaginem uma coisa dessas. Quer física, quer moralmente. Estamos sempre a falar destes dois aspectos. Físico e moral. Então vamos ver. Agora vamos entrar na descrição mesmo de Júpiter. Viemos passear pelo planeta do Sistema Solar, agora vamos nos focar em Júpiter, na nossa personagem principal. Como é que é o corpo dos habitantes de Júpiter? É mais ou menos semelhante ao nosso aqui na Terra, mas menos denso e mais leve. Estava claro de ver, não é? Quanto mais densa é a matéria, mais presos nós estamos. Se Júpiter é um planeta de bondade e de justiça, habitantes mais avançados, o corpo tem que ser mais leve e menos denso. Uma curiosidade, quando o corpo morre em Júpiter, ele não está sujeito à putrefação como o nosso, ele simplesmente se dissipa. Como é que eles... isto é como pus no fim. Na saúde, como é que será a saúde em Júpiter? Não há doença. Ótimo! Exatamente. Está muito bem de saúde, muito bem, obrigada. Portanto, quase não há doenças, muito menos aquelas doenças que são quase todas as que nós temos, que derivam dos nossos excessos. Como é que é a alimentação em Júpiter? O que é que eles comem lá?
certamente que nós comemos. Se o corpo deles é diferente. A má notícia é que não há cozida à portuguesa em Júpiter. Nem há feijoadas, nem há nada disso. É mesmo só frutinha e plantas. Quanto tempo é que eles vivem? Esta é incrível. Imaginem que vocês vivem 5 séculos. É o que eles vivem lá em Júpiter. Uma vida, em média, dura o equivalente aos 5 séculos nossos. Portanto, 500 anos. E os animais de Júpiter, como é que eles são? Mais evoluídos também. Têm que ser mais evoluídos também. Têm uma inteligência muito mais desenvolvida do que os nossos animais cá e têm funções muito mais importantes. Basicamente, vamos dizer assim, o departamento logístico de Júpiter é feito pelos animais. Ou seja, são eles os que fazem toda a logística no planeta. Porquê? Porque os habitantes de Júpiter dedicam-se essencialmente a tarefas intelectuais. Tudo o que são tarefas manuais são feitas pelos animais, que são, digamos assim, o braço direito dos habitantes de Júpiter. Portanto, servem-se deles para tudo. E, portanto, o trabalho dos habitantes de Júpiter é puramente intelectual. E como é que eles se movem? O habitante de Júpiter desliza pela superfície do Sol, quase sem fadiga, como um pássaro no ar. Eu, quando li isto, não me imaginei. Eu a subir as serras todas aí de Portugal sem me cansar. Era uma maravilha. Não é? Então é assim que eles fazem em Júpiter. Eles só deslizam e não se cansam. Filipe, não poderíamos quase dizer que os animais em Júpiter poderão estar equiparados A nós? aqui, no aspecto do que tu estás a dizer, para que eles é que fazem as tarefas. Não. Mas já daqui a pouco vem uma frase que em princípio vai dar resposta a isso. Mas não. Mas não. Continuam a ser animais. Sim. Depois, mais coisas sobre os habitantes de Júpiter. A intuição que têm do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Mesmo a calhar com a mensagem de abertura que a Rodolina leu. Veem-na chegar sem medo, veem a morte a chegar sem medo e como uma simples transformação. Se no início algum de nós se perguntou porquê é que eu vou querer saber de Júpiter se eu estou cheio de problemas aqui na Terra, temos aqui um exemplo, não é? Os espíritos que habitam Júpiter geralmente comprazem-se quando querem comunicar-se connosco em descrever o seu planeta. Quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirarem o amor do bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Porquê é que Júpiter está no Sistema Solar? Se foi Júpiter que deu origem ao Sistema Solar? Com a esperança de lá chegarmos um dia, para nos inspirarmos. E Kardec dá ainda resposta a uma pergunta que todos nós podemos fazer quando estamos a ouvir falar de Júpiter, não é? Podemos ir diretamente da Terra a Júpiter? Ou seja, passar diretamente, enquanto espíritos de Terra, para Júpiter? Sim. Deixando a Terra, o homem pode ir imediatamente a Júpiter ou a um mundo análogo, pois esse não é o único na sua categoria. Os que podem esperar este favor seguramente não são nem os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os invejosos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais, nem qualquer um daqueles que se deixaram dominar pelo apego às coisas terrenas. Portanto, vamos tirar o cavalinho da chuva. A esses, talvez, ainda sejam precisas longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Em qualquer planeta. Mais à frente há uma descrição mais detalhada do espaço físico de Júpiter. Pode-se comparar ainda estado físico. A temperatura de Júpiter terá de uma das nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada. Não deve ter o vento de Matosinhos, espero. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos Campos Elíseos, cuja descrição já vos fizeram. O quadro que os antigos nos deram dos Campos Elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo,
do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude, e eles dizem lá que não. Até porque em Júpiter, os habitantes de Júpiter veem o Sol muito pequenininho e, portanto, dá muito pouca luz. Porquê? Porque a principal fonte de luz em Júpiter é espiritual, de acordo, novamente, com a essência dos seus habitantes. Eletricidade, exatamente. Portanto, não é a luz do Sol, não tem tanta importância como tem aqui para nós. Kardec, os espíritos respondem mesmo, que não foi Kardec, foi o Bernardo Vassili. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para eles, portanto, para os habitantes de Júpiter. Mais curiosidades sobre os habitantes de Júpiter. Existe lá a diferença de sexo? Sim, há por toda a parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. A conformação dos corpos deles já vimos que tem relação com a nossa. Se eles são grandes, são baixos, bom, são grandes e bem proporcionados, é o que nos dizem. São maiores que os maiores dos nossos homens. Portanto, imaginem o Michael Jordan ou um nórdico qualquer, os de Júpiter são maiores. E eles dão uma coisa muito interessante. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Quando no nosso caso ainda é uma prisão. Qual é a base? Isso já vimos, a base da alimentação. 24. Disseram-nos que parte da sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. Lá está. Por isso é que o peso do Sol é menor. O que é que eles fazem por lá? Teria que falar muito. A sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores, a fim de que perseverem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem aliviados, vão procurá-los onde eles existem. São os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. Lá são a cultivar algumas artes, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. A densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um a outro ponto sem ficar como aqui preso ao Sol? Sim, já vimos que eles deslizam. E depois ele diz isto aqui muito interessante. Existe lá o tédio e o desgosto da vida? Perguntam. E responde. O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. Portanto, é uma coisa exclusiva nossa. E em Júpiter há diferentes povos como nós temos aqui na Terra? Sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Toma aí a embrulha. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. Se estão todos unidos pelo amor, não há guerras. O homem pode chegar na Terra a um tal grau de perfeição que a guerra seja desnecessária? Ele chegará a isso. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Isto está no Livro dos Espíritos, portanto, há aqui coerência. Chefes. Já sabia que vocês querem saber como é que são os chefes em Júpiter. Os povos são governados por chefes? Sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Portanto, não tem a ver com nascenças, nem com pergaminhos, nada disso. Rosalina. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? E alguns suspiros. Está aqui, posso provar, não fui eu que inventei. Okay? É bom para nos pormos no nosso lugar, não é? Há leis penais lá, para que se não há crimes. Quem é que faz as leis? Deus. Não há legisladores lá, não há poder judicial. Há ricos e pobres? Não, todos são irmãos. Parece que estamos a ver assim uma coisa, uma utopia, não é? Se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria, tal qual como nós fazemos aqui, não é? Não seria feliz quando o seu irmão fosse necessitado. Nós também, não é? De acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais?
Eu não disse que todos são igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com o supérfluo enquanto a outros faltasse o necessário. Olha que resposta inteligente esta. Faz lembrar alguém que disse: dai a César o que é de César? Não? As duas respostas nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. A ninguém falta o necessário. Vítor Hugo falava disto também, nas suas obras. Aquele livro que ele tem, Os Miseráveis, ele fala precisamente disto. Do supérfluo e do necessário. Mas as faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim, mas já vemos. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo a que se deve unir? Fica errante durante algum tempo até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. Não há atalhos. Há várias religiões em Júpiter? Não. Todos só têm um amor por Deus. Há templos e há cultos. Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo, está no livro dos Espíritos, resume sempre a uma lei única: o progresso por toda a parte e para todos. Para o animal como para a planta. Para a planta como para o mineral. A princípio, um progresso puramente material nas moléculas insensíveis do metal ou do seixo e cada vez mais inteligente à medida que subimos na escala dos seres e que a individualidade tende a desembaraçar-se a massa, a se afirmar, a se conhecer. Esse pensamento é elevado e consolador, como nunca havia sido, porque nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. Portanto, Júpiter não é como é, os habitantes de Júpiter não são como são por obra do acaso. Há este caminho de progresso como há em todo o lado. Ok. Para terminar, o que é que eu faço para chegar a Júpiter? Fui buscar um livro que eu gosto muito, que é o Momentos de Meditação, de Joana de Ângeles, e ela faz uma distinção entre o homem comum e o homem lúcido. E nós podemos tirar daqui alguns trabalhos de casa para férias. Vá. Então, o homem comum vê, ouve e vive conforme se apraz. Os acontecimentos são focados de acordo com as lentes dos seus interesses pessoais. Tudo faz para fruir sempre, desfrutando do maior quinhão. O seu amor é instável porque é governado pela força da paixão egoísta. A sua fé é acomodada por supor que ganhará a vida utilizando os métodos escusos em que tem posto a existência. Isto é o homem comum. Terra. O homem que desperta para as experiências libertárias emerge dos sentidos opressores e ala-se, ou seja, liberta-se dos sentidos. Lembra-nos daquela definição de espíritos perfeitos que vimos há pouco na escala espírita. O conhecimento torna-se uma bússola e um roteiro, enquanto o sentimento o propela à conquista das distâncias. O prazer instala-se nas áreas profundas do ser através das sucessivas aquisições da renúncia, da abnegação, da identificação dos valores reais, em detrimento das inquietações provenientes dos desejos insatisfeitos. Verticaliza a conduta e comanda o pensamento, sem vazios físicos ou mentais, para os conflitos que envilecem, atormentando o coração. O homem comum, terra, satisfaz-se com os fenómenos fisiológicos e os prazeres que exaurem os sentidos, sem qualquer benefício para a emoção. Todos os seus planos e aspirações giram em torno de lucros, os tais interesses pessoais que lhe propiciem as metas imediatas do gozo, da sensualidade. Gozo alimentar e posse sensual, gozo no sono e sensualidade na ambição. Gozo na comodidade e sensualismo na mente. Isto é Joana de Ângeles. O seu intelecto volta-se para o utilitarismo e o seu sentimento para a sensação. O crescimento que anela é horizontal, de superfície, encontrando dificuldade para a verticalização da vida, para a ascese. O homem lúcido entende a finalidade para a qual foi criado por Deus e vê, ouve e vive, obedecendo aos padrões exarados pelas leis que regem a vida. Como é que eram as leis em Júpiter? Proporciona os meios para que os fenómenos aconteçam, efeitos naturais das suas ações postas a serviço dos programas divinos.
É estável porque sabe que apenas lhe acontece o que se lhe torna o melhor, daí retirando a boa parte, aquela que o ajuda em qualquer ocorrência. Crê e ama sem receio, porque a sua vida é fecunda. O homem comum vive embriagado e aturdido, ansioso ou desiludido. O homem consciente movimenta-se em paz. E para terminar, quase, maio de 1829, Revista Espírita. Tinha que vos trazer isto porque com certeza apreciam um senhor que se chama, ou se chamou, enquanto cá esteve, Mozart. A música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? Mozart, o próprio Mozart. Mozart foi evocado e dele se obteve belas comunicações espíritas, em que o compositor, ele mesmo, convidado neste diálogo que está na Revista Espírita de 1859, é esta vivência do bem, da ética e do amor do homem consciente. E Kardec publicou nessa revista de 1859 um fragmento de uma sonata que daqui a pouco vamos ouvir um pouquinho, que o próprio Mozart ditou mediunicamente. É um Durgeval, não sei se é assim que se diz. Mas o que é que aconteceu? Esses ditados que foram feitos por Mozart perderam-se quando foi o Auto de Fé de Barcelona. Mas em 2004 esse fragmento dessa sonata de Mozart foi descoberta no museu em Londres, numa biblioteca de Londres, é enviada para a Federação Espírita Brasileira e depois, com a ajuda da tecnologia, conseguiu recompor-se. Mas pronto. O que eles perguntam então a Mozart, quando a evocaram nesse diálogo, é: Mozart responde, vocês teriam dificuldade em compreender a música que temos aqui, porque nós temos sentidos que vocês ainda não têm. Disseram-nos que no vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que aqui não conhecemos. É verdade. Na vossa terra fazeis a música. Aqui toda a natureza faz ouvir sons melodiosos. E por isso é que ele depois responde no fim que era inútil se ele tocasse piano durante a evocação. Isto é mais um exemplo de porque é que nós queremos saber dos habitantes de Júpiter. Estes diálogos continuam a acontecer muito através da arte, mas também de outras formas. E é bom nós sabermos que há um sítio melhor para ir, que há sítios melhores para onde podemos ir, como motivação para o nosso progresso. Mas, entretanto, não nos esqueçamos que ainda estamos aqui neste planetazinho, que está a ser muito maltratado e que temos que escolher se o vamos recuperar a saúde do nosso planeta ou se vamos continuar a aquecer a temperatura do nosso planeta com o que estamos a fazer e a forma como estamos a tratar, de forma a tornar impossível a vida na Terra. Como dizia Emmanuel, o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. Portanto, enquanto caminhamos para melhorar o mundo material em que estamos, porque enquanto nos melhoramos a nós, melhoramos o planeta e vice-versa. Podendo ter sempre como inspiração os outros mundos superiores. Esta foi a bibliografia que usamos. Não sei se há questões ou comentários. Não há nenhuma pergunta sobre Júpiter? Eu aponto e envio para lá. Sim, por favor. Essa descrição que deu Júpiter é a descrição do plano espiritual, não é? O plano espiritual de Júpiter. Sim. É a descrição que os espíritos fizeram acerca de Júpiter. Sim. Mas não do nosso plano. Eu estava a pensar assim como a Terra tem vários planos, não é? O diretriz planetária, o amor fraterno, a agricultura, aquela descrição das... Essa também é um nível mais elevado, é um plano espiritual. Ao nível da nossa Terra, são os gases que a gente vê, não é? É isso? Não sei se estou a perceber bem a pergunta. Ao nível
da vida que nós temos, Sim. em Júpiter, a impressão que eu fiquei é que são aqueles gases. Sim. A atmosfera é essencialmente essa azótica. descrição dos seres com corpos mais leves Sim. é uma vida que se passa num plano espiritual deles, não é? Num plano mais elevado, visto que eles são também mais elevados, já não precisam de corpos assim pesados. Sim, mas é equivalente ao que nós estamos. Essa descrição é equivalente ao nosso. Essa descrição dos habitantes é o mesmo. Eu poderia pôr ali ao lado a descrição dos habitantes da Terra, é a mesma coisa. Tem os mundos intermediários, idênticos ou correspondentes a Júpiter. Sim. Exatamente como nós temos. Sim, mas a descrição dos habitantes era a descrição do planeta em si. Não respondi, pois não. O que o Paulo está a perguntar é se existem os mundos após a morte. Se existem mundos do Sim, claro que sim. Após a morte, sim. Os mundos intermediários, precisamente onde dão continuidade a essa proporção, que é correspondente, portanto. Sim. Ao que nós temos também aqui. Exatamente. Sim, isso sim. Mas a descrição era o equivalente ao nosso plano, a descrição dos habitantes. Depois da morte tem os mundos intermediários, então. Sim. Mais alguma questão? E é daí que partem, precisamente, os espíritos orientadores para aqueles que se encontram mais atrasados. Exatamente. Por isso é que Júpiter também não é o planeta mais perfeito que existe. Exatamente. É uma questão. Então vou convidar-vos a ouvir um tal fragmento da sonata de Mozart, que ele ditou mediunicamente. É possível vocês obterem na internet. Enquanto fazem umas respirações mais profundas e fazemos a nossa prece. Podem, se quiserem, fechar os olhos. Visualizar a imagem de Jesus. Agradecer-lhe todas as bênçãos. Agradecer as tribulações, as lutas, o esforço. Agradecer a força e a coragem que Ele nos inspira de todas as formas e vindas de todos os lugares, para que cada amanhã seja um passo melhor do que hoje. Agradecer o incentivo para continuarmos a agir de coração aberto, com Deus no alto. Agradecer-lhe a inspiração que nos dá de tantas vias, por tantas formas, com tantos exemplos, para tornarmos sublimes as nossas vidas, deixando pegadas nas órbitas celestes, para que possamos ser instrumentos de paz, instrumentos de auxílio para todos aqueles que temporariamente naufragam, que temporariamente desesperam, e que nós possamos assim ser um instrumento de ânimo para esses irmãos. Que fiquemos de pé, Senhor, e olhamos sempre mais à frente. Que aprendemos a trabalhar, a esperar, a entregar, a confiar e a amar. Que esses acordes de perfeição que vêm dessas inspirações possam suavizar os nossos corações
e disciplinar as nossas mentes. Para que possamos prosseguir da melhor forma nessa educação contínua pelo progresso. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar sempre connosco. E ajuda-nos, Senhor, a estar sempre contigo. Que haja paz em nós, que haja paz entre nós e que haja paz à nossa volta. Muito obrigada pela vossa atenção. Um bom fim de semana e uma boa semana para todos. Obrigada.